Olá, boa noite. Saudos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Saudo todos os povos e nações. Como eu havia dito, eu postei um vídeo, Revelação Profética 2, né? E falei, assim, comentei com os irmãos que ia postar Revelação Profética 1, contando um testemunho assim, revelações assim que eu tenho visto, eu tenho sonhado com revelações que o Senhor tem me passado. Eu queria compartilhar com os irmãos, né? São revelações fortes, né? Assim, e no ano 2010 eu sonhei com um arrebatamento da igreja, né? E foi assim para mim algo muito forte, né? E no sonho assim do arrebatamento da igreja, eu caminhava na rua, e quando eu olhava pro céu, de repente eu olhava pro céu, via aviões caindo, muitos aviões caindo. E aí eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Né? Pensei comigo ali, olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo dispenso, as pessoas desligadas. Não via, somente eu estava vendo aquelas coisas acontecer, subindo, segui adiante na rua. Quando cheguei a um determinado ponto assim no caminho que eu trilhava, uma pessoa me chamou, uma pessoa dentro do carro postou uma mensagem para o meu celular, dizendo para mim que eu estou aqui escondido, eu estou vendo o que está acontecendo, estou vendo o que está acontecendo, o arrebatamento, Jesus está voltando, está acontecendo o arrebatamento. E essa pessoa, ela estava dentro do carro fugindo, ela dizia para mim, ela falava para mim que estava fugindo, que estava indo para um lugar bem longe para fugir do arrebatamento. E Deus, aí depois eu buscando tradução de tudo aquilo que Deus tinha me mostrado no arrebatamento, aí o Senhor falando para mim que esse era o crente fujão, fugindo em plena guerra espiritual, em pleno fim, né? Que nós estamos já no fim, né? Os sinais têm tem acontecido muito nítido entre nós. A gente tem visto que o mundo está um caos. E aí aquela pessoa dizia para mim que estava fugindo, que estava vindo arrebatamento, estava fugindo. O Senhor quis dizer para mim que estava já às portas, que já estava às portas e o povo fugindo. Seguindo adiante naquele mesmo caminho, né? Logo mais adiante encontrei uma irmã com um carro de churrasco, ela vendendo churrasco na rua. E eu vinha com duas crianças. Quando eu passava com as duas crianças, com fome, as crianças tremendo com fome, eu pedia comida àquela irmã que estava vendendo churrasco para dar aquelas duas crianças que estavam comigo. E a irmã dizia para mim que não ia dar não, discutia comigo. Não vou dar comida não. E custava, era R$ 2 para você, eu vou vender de 4. Jesus está voltando mesmo. Jesus está voltando, vou vender de 4. Se você quiser vai ser 4. Aí eu falava, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Eu não tenho dinheiro. E quando eu olhava para as crianças estavam desnutridas, estavam seca, assim, muito magra. E tipo desnutrida as crianças. Eu dizia, mas as crianças estão morrendo de fome, me dê para dar às crianças, me dê comida para dar às crianças, um pouco desse churrasco. Ela negava churrasco. Aí Deus passando para mim que aquilo ali era o crente na carne, vendendo churrasco, negando comida, negando a comida é a palavra, negando o evangelho, negando, afugentando o irmão faminto da igreja, da presença, os crentes que afugentam um ou outro na igreja, que tem acontecido muito levantes, muitas coisas dentro da igreja do Senhor, assim, entre os povos, né? E aí o Senhor me passando que ali era a irmã que abatia, gostava de abater, que negava, ajuda aos outros irmãos.
E aí ela negou comida àquelas crianças. Segui adiante, mas assim, entristecida, o coração abalado, abatido, assim, de ver aquela cena, né? E Jesus anunciando a chegada, eu vendo, assim, muita correria, assim, o povo, né? E aí eu olhava para o outro lado da rua, via um homem com uma caixa de som, pregando o evangelho na rua. E aquele homem fazia de tudo para proclamar o evangelho do Senhor, chamando a atenção daqueles povos que estavam ali na rua. E as pessoas passavam de lá para cá zombando daquele homem, zombando que ele estava pregando o evangelho. De repente, meus queridos, eu vi a roupa daquele homem cair no chão, vazia. Eles, aquele homem havia sido arrebatado, só caía a roupa dele vazia no chão. E quando eu ia seguindo mais adiante, aquelas duas crianças que estavam comigo sumia também. E a roupa delas caía no chão vazia. Eu via, entrava em desespero, cadê, meu Deus, cadê, cadê? Sumia, sumia. E continuei seguindo mais adiante no caminho. Aí vinha três irmãs que ficava reclamando, 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 só fazia reclamar. Em pleno arrebatamento, que absurdo, em pleno arrebatamento reclamando. E como eu havia falado, aquela irmã foi a irmã da carne que não ajudava, não dava alimento espiritual, né? A que estava vendendo churrasco que não dava alimento espiritual. Aquele homem pregando era o crente que fazia a obra do Senhor. Ele foi arrebatado, ele subia. Aí via mais três irmãs logo adiante, murmurando, reclamando de tudo da vida, e outra calada. Aí eu segui adiante, elas seguindo, desesperadas. Você tá vendo o que está acontecendo no arrebatamento da igreja? Quando eu olhava para o lado, pessoas com carro, com a mala do carro aberta, com aquele som alto, dançando, bebendo cerveja, mulheres com roupas assim, shortinho, curto, saia, dançando com um copo de cerveja na mão e dançando, e o arrebatamento acontecendo, ninguém prestava atenção no arrebatamento. Vi algumas irmãs também assim separadas, evangélicas, né, que olhava para o céu, mas ela estava convicta que não ia subir, né? Deus me passava naquele momento que aquelas ali eram os irmãos que Deus está alertando para se despertar na presença dele, que Deus está alertando, chamando de volta para o evangelho, para se afirmar. Os irmãos que Deus está lançando conserto, não aceitam conserto. É os irmãos que não querem se consertar na presença de Deus. E Deus me passando, e eu entrava em desespero, eu chorava, eu gritava, Davi, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Senhor, filho do homem, Jesus, filho do homem. E ele passando, e eu vi aqueles flashes de luz passando, subindo assim, em direção para o céu. Eu vi aqueles flashes de luz subindo, direto subindo. E eu entrava em desespero, gritava, Jesus, filho do homem, não me deixe, não me deixe aqui, não me deixe aqui. E aquelas irmãs murmurando do meu lado, Jesus, não me deixe, não me deixe. Uma das irmãs, a que estava mais calada, ela dizia assim, ai, Jesus não está nem aí para você. Não está nem aí para você. E lembra ela, Jesus, do que ela fez no passado. Lembra ela do passado dela. Ele estava que ele não vai levar, coitada de você. Lembra ela, Jesus. E aí eu gritava para Jesus, passando lá no alto, lá levando o povo, os flashes de luz, é a coisa mais linda. E ao mesmo tempo desesperador para mim, porque eu estava ali ainda, gritando, explicando por Jesus, filho de Davi, filho do homem, para ter misericórdia. E aí eu virava para o céu e dizia, Senhor, Jesus, o Senhor disse que não há condenação para aqueles que se arrependem no Senhor. Para aquele que se arrepende em Cristo Jesus, está ali escrito em Romanos 8. Né, que o Senhor disse que não há condenação. E aquela ali era crente julgadora na igreja. Era irmão que julga um ao outro, que fala da vida do outro, que anda em contenda. E aquelas outras duas irmãs que conversavam, eram as irmãs que murmuram, que ficavam murmurando, que andam murmurando dentro da igreja. E Deus me passando assim, o crente murmurão, o crente na carne, o crente negando coisa, o crente que faz a obra, e o crente fujão. E eu entrava em desespero, descia gritando, Davi, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E eu descia assim, eu ficava gritando o nome dele. Aí quando daqui a pouco eu descia uma ladeira, tipo que eu tava descendo uma ladeira, as flechas de luz passando por mim, passando e subindo na direção do Senhor.
Aí eu gritando, gritando, chegava, ficava rouca de tanto gritar Jesus. Aí ele olhava para baixo e vinha ali em cima da nuvem, em cima de uma nuvem, flutuando, vinha na minha direção, com algo na mão, assim, segurando um negócio, assim, uma coroa, dava para ver o rosto dele, eu dava para ver, conseguia ver o rosto do Senhor no sonho, e de coroa, uma coisa, que coisa linda, irmãos, que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí eu dizia, aí quando ele se aproximava de mim, chegava perto de mim, meu coração começava a disparar, eu entrava em desespero e acordava. Eu acordava desesperadamente. Né? O Senhor passando para mim o arrebatamento da igreja, como vai ser, e como é que estão os povos dele, como é que estão as pessoas, não dão ouvido ao Senhor, pessoas desligadas, pessoas na rua, né, na farra, sem dar importância para o que Deus está chamando. Deus, o Senhor está proclamando o evangelho dele. Deus está gritando para as almas se despertarem. Mas poucos têm se despertado para o evangelho do Senhor. E aqueles que têm se despertado, têm andado dispenso, né, têm se deixado levar pelas coisas errantes da vida. Têm se deixado levar pelas lutas, pela angústia. Têm desistido de proclamar o evangelho do Senhor. Têm desistido de estar na presença de Deus. Então, irmão, essa revelação do arrebatamento, eu quero deixar para os irmãos, que os irmãos venham se despertar, porque foi forte, irmãos. Eu acordei em estado de choque, quando acordei o céu todo nublado, trovoando, aquela coisa muito forte. Eu fiquei 24 horas sem conseguir comer, eu só fazia chorar, eu tinha medo de sair na rua quando eu tive essa revelação. Fiquei com medo de sair na rua, proclamei em algumas igrejas, cheguei a levar essa revelação. E foi muito forte. E o Senhor me deu aqui a palavra em Mateus capítulo 7, para deixar para as vossas meditações. O Senhor me deu quando me deu a revelação do arrebatamento da igreja. Né? E aqui em Mateus capítulo 7 o Senhor fala, né? O juízo temerário o Senhor me deu nesse dia do arrebatamento, no dia seguinte. Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Porque repara tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuida em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Não des aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e, voltando-se a vós, despedacem. É profundo, irmão, essa palavra. Deus fala do julgamento para a gente parar de julgar os nossos irmãos, para a gente parar de falar, para a gente deixar de querer endireitar a vida dos outros. Como é que a gente vai endireitar a vida do nosso irmão, do nosso vizinho, se nossa vida está desconcertada? Entendeu? E Deus aí me deu também Mateus 24, que eu peço aos irmãos que possam meditar, né, através dessa palavra, que Deus vai falar aos vossos corações, né? E hoje nós estamos, hoje na data 29/5/2014, essa semana agora passada, foi a semana passada, eu tive um sonho, o céu todo por completo escuro e nublado, mas um rasgão no céu, assim, o céu se rasgando. O céu se rasgando assim, eu desci olhando o céu se rasgando. Eu disse, meu Deus, por que o céu está se rasgando? O céu está se rasgando, irmão. O céu está irado, não há mais tempo de brincar de ser crente. O céu está se rasgando, está em contagem regressiva para a vinda do Senhor Jesus. Então,
Essas palavras, essa meditação, essa revelação eu deixo para vós, irmãos, que confia no Senhor, que crê, meus irmãos, que a gente devia meditar nessas palavras. Medite em Mateus 24 também. Aqui é Mateus capítulo 7. Essa palavra que eu vos deixei agora. Medite, irmão, que Jesus está voltando. Não há tempo de brincar de ser crente, irmão. Jesus vos ama e eu também. Assim eu deixo essa mensagem para vocês. Em nome do Senhor Jesus, que Ele vos abençoe a você e sua casa cada dia, vos fortalecendo na presença dEle e tirando as escamas dos vossos rostos, tirando as escamas dos vossos olhos, né? Que você possa enxergar a verdade, o que está acontecendo ao seu redor. Que nossa luta não é contra a carne, como diz em Efésios 6, a partir do capítulo 12. Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra potestades espirituais. É contra as coisas espirituais, não é essa coisa carnal, não é você brigando no braço, não. É contra o que está por trás da gente, causando, fazendo com que eu brigue com o meu irmão, com o meu próximo. É com o que está causando o desentendimento dentro da igreja do Senhor. E aqueles que não tiver na brecha, que não tiver buscando conserto, força do alto seu revestimento, vai cair. Não vai suportar, vai cair. E assim eu deixo essa palavra, essa revelação por meditação para os meus amados queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma boa noite de vitória. Amém.